tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 15 de novembro de 2012, é feriado, quinta-feira. O verbete é de número 2479. Tem 6 páginas, 49 elogios e 22 máximos. Eu chamo a atenção que a divisão do detalhismo tem 17 máximos. O tema é sinergismo conscienciocêntrico. A especialidade é voluntariologia. Quem redigiu o verbete é o nosso veterano Igor, que está aí com uma infraestrutura muito forte de pessoal. Tá certo? O sinergismo conscienciocêntrico é a potencialização do holopensene interassistencial de determinada equipe de voluntários da CCCI, quando apresenta alto grau de coesão, união e harmonia entre os próprios membros, em virtude da interação predominantemente tarística, do exemplarismo cosmoético e do entrosamento com os amparadores extrafísicos de função. A manutenção da retilinearidade da autopensenização, a potencialização da autotaquetimia pensênica, a pensenidade traforista, a afinização traforista com as companhias chaves na consecução da proex, a interdependência evolutiva, a subsunção proexológica grupal, o esforço em não obstruir ou atrasar o trabalho do colega, o senso de responsabilidade em facilitar a proex do compassageiro evolutivo, os objetivos evolutivos e cosmoéticos tornados comuns, claros e explícitos através do consenso, que é o Código Grupal de Cosmoéticos CGC. Eu li apenas aqui 5 linhas, tem muito mais de 20 aí o total da fatologia, vale a pena ver. O parasinergismo conscienciocêntrico, a autovivência diuturna do estado vibracional profilático, o emprego da sinalética energética para a psique pessoal, o paravínculo consciencial, o paravoluntariado, a lealdade ao amparo de função, a conexidade com o maxi-mecanismo multidimensional interassistencial, a profissionalização da TARES, proporcionando afinização com a Equipex. Agora, nós temos aí, na argumentologia, o tópico da caracterologia com 7 qualificadores potencializadores do sinergismo conscienciocêntrico. E tem também o parágrafo da etologia com 7 ocorrências incompatíveis com a vivência do sinergismo conscienciocêntrico. Na remissologia dos 15 verbetes, nós destacamos 5. Coexistência institucional, instituição conscienciocêntrica, interesse transempresarial, para a tarefa do amparador e sinergismo conscienciológico. Frase enfática. O sinergismo conscienciocêntrico surge através do esforço individual, que é o CPC, do voluntário ativo da equipe assistencial, gerando a massa crítica para acordar condutas mais evolutivas, que é o CGC. Em escala de 1 a 5, como avalia você o nível de sinergismo da própria equipe de voluntários mais afins? E quanto ao sinergismo favorecido por você em relação ao maxi-mecanismo interassistencial multidimensional? Eu chamo a atenção que a bibliografia específica tem 2 itens, 2 fontes bibliográficas. Agora, a mega análise com João Paulo são 20 itens. Consenso, confiança, harmonia, entrosamento, transparência. Vínculo, união, coesão, cooperação, comunicação. Interrelação, afinidade, grupalidade, produtividade, solidariedade. Conviviologia, conscienciocentrologia, interassistenciologia, sinergismologia e voluntariologia. Agora, o verbete hoje do dicionário é parapedagogiologia. O argumento é parapedagogiológico. Eu chamo a atenção
que esse verbete tem 101 itens, para vocês terem uma ideia. Observa bem que o texto são 3 páginas, mas está muito denso. Mas é de propósito para clarear o processo da parapedagogia. Agora aqui o questionamento. Durante a TENEPS, muitas coisas passam pela minha cabeça. Não sei distinguir se esses pensamentos são meus ou do amparador. Às vezes acho que fico somente no monólogo comigo mesmo. O senhor poderia fornecer-me algumas dicas? Preciso resolver uma pendência urgente. É sobre minha ex-namorada. Quero me reconciliar com ela, agora que sei que está solteira. Mas tenho medo de ir atrás e me machucar de novo. O que o senhor pensa a respeito? Preciso muito ouvir meu amparador. Penso que ele possa inspirar o senhor para me dizer alguma coisa. Olha, o amparador não me disse nada. Agora vou dizer o que eu, Valdo, falo. Que tudo isso, quando volta assim, 90% dos casos dão para trás, tá? Esse negócio fica só para outra vida, com outros corpos. Nessa mesma vida, quando volta, isso tem até aquele princípio, quando a pessoa ela sai da terra dela, ela nunca mais deve morar ali naquela vida. Se for, fica para outra. Mas naquela não, é volta penates. Aqui a volta penates do ponto de vista da afetividade. Quase sempre não dá certo. Agora, ainda mais ele que está em dúvida, porque geralmente esses quando voltam para vir com chuva de canivete, tempestade, vendaval, tsunami, eles vão. Mas esse aí está na dúvida, é pior ainda. Né? Agora aqui, Alver Betog, professor Igor Habib. Você participou da equipe do SCP-2 em Curitiba, aqui em Curitiba, no mês passado. Poderia nos falar da sua experiência quanto à consciência-terapia de grupo, Fatologia, página 22, linha 9. Haja vista ter, durante o curso 2 campos consciência-terápico grupais? O SCP-2, ele realmente é um curso que visa a formação em duas manhãs, né, de sábado e domingo, de campos bioenergéticos consciencioterápicos. O que quer dizer isso? É favorecer realmente uma condição, uma experimentação de uma condição mais homeostática do ponto de vista holossomático, onde a pessoa possa, a partir dali, ter extrapolações de um estado de homeostase e uma própria, vamos dizer assim, um comportamento neopensenes, novas atitudes que ela consiga ver, olha, se eu consigo experimentar isso dentro desse fim de semana, eu posso conquistar isso no meu cotidiano. Eu acho que o SCP-2 funciona muito nesse sentido, de ter uma extrapolação e você colocar aquilo como meta rumo à própria desperticidade. Na parafatologia, linha 6, conte-nos, por gentileza, como foi a sua experiência com o entrosamento das equipes de trabalho nos cursos de campo bioenergético? Essa é muito interessante mesmo, porque quando você trabalha na equipe de campo do SCP-2 e o trabalho, vamos dizer assim, está extremamente sinérgico, a gente até costuma dizer, né, que parece uma certa valsa que você está dançando lá, porque um balé ou uma valsa, seja lá o que for, mas uma dança sincronizada no sentido de que, por exemplo, você está recebendo um aluno, já entrega para o outro, e aí quando você está entregando um para o outro, já libera o outro da testagem de campo, então aquilo parece estar uma engrenagem, que ela funciona de uma forma tão harmônica, que você realmente vivencia a fila de passar tijolos para a construção. Pipeline, né? Então, assim, é impressionante, realmente é uma vivência que vale a pena investir para participar da equipe, e poder vivenciar essa condição que eu vejo que é um ápice de sinergismo. Alver Betog, na página 2, em parafatologia, terceira linha, gostaria que ampliasse o paravoluntariado. Sou voluntário há 1 mês e gostaria de entender melhor. O paravoluntariado seria existe o paravoluntariado das consciex, que estão no período intermissivo, que estão, vamos dizer assim, dentro de todo o trabalho aí da conscienciologia, só que do lado de lá seria a CCCE, né? Mas também existe o nosso paravoluntariado, é toda atividade que você faz em que há um predomínio da extrafisicalidade. Exemplos, a própria TENEPS, né? E quando você tem experiências também fora do corpo, em que você se pega em contextos que têm relação com o trabalho que você está desempenhando. Então, é importante a gente fazer essa
essa conexão do trabalho que a gente faz intrafisicamente com as repercussões multidimensionais que as coisas continuam acontecendo multidimensionalmente. O paravoluntariado é isso. Então, às vezes, você vai ter, antes de uma determinada atividade ou reunião de trabalho, você tem alguma vivência extrafísica que se refere àquele contexto que você está atuando ali como assistente. Um outro exemplo que eu trouxe aqui no verbete Venda Interassistencial é se você está participando do executivo de um curso, você começa a perceber a assistência ou temáticas assistenciais que são relativas àquela turma com que você está trabalhando. Agora, nós temos aí, na tecnologia, página 22, como funciona a técnica da exteriorização antecipada das energias. Exterioriza-se em todas as situações ou conforme a sinalética parapsíquica recebida? A exteriorização antecipada das energias, a gente trouxe aí no verbete com o seguinte intuito. Pegando um pouco um gancho da pergunta anterior, você está envolvido com algum contexto de voluntariado que você está percebendo que tem necessidade de assistência. Então, antes, às vezes, do evento principal, seja ele uma reunião, um curso ou uma aula que você vai dar, você já vai trabalhar com as energias antecipadamente, aquele trabalho mais ostensivo, mais direto ali, que vai ser presencial, para que você, vamos dizer assim, entre aspas, abra caminho do ponto de vista extrafísico para que a assistência ocorra de uma forma mais sustentável. Muitas vezes, se o ambiente ou a assistência demanda muito, é necessário que você pare o seu trabalho, às vezes no seu escritório da sua casa, pare, e vá trabalhar energias, às vezes por 30 minutos, 40 minutos, 1 hora, até que você perceba que aquela demanda que está sendo trazida assistencial daquele evento precisa ser atendida antes de você estar presencialmente, para que você possa ir com, vamos dizer assim, boa parte do trabalho assistencial encaminhado do ponto de vista extrafísico. A fatologia, página 22, quarta linha de baixo para cima. O que vem a ser a geopolítica desassediadora? A geopolítica desassediadora é tema de um verbete que eu me lembro bem, foi discutido no discernimento, quando ainda não tinha auditório, foi acho que numa tarde que a gente fez um churrasco aqui, quando a Unicim tinha se mudado para lá. Então foi um verbete que marcou muito, porque ele retrata, aí eu recomendo a leitura do verbete para ampliar, mas rapidamente a gente pode dizer o seguinte: é todo o processo da Cognópolis que está sendo feito aqui. Há um processo geopolítico, porque há uma geografia, há uma região, há um processo político e de desassédio, ou seja, a implantação de uma célula do Estado mundial, que está aí por vir. Gente, eu queria chamar a atenção que depois de amanhã, sábado, dia 17, às 18 horas, 6 horas da tarde, lá na Epígrafe, na livraria, vai ter o talk show com as autoras Cristina Ribeiro e Jandira Teixeira. As duas, a Teixeira vai mostrar a reciclagem prazerosa e a Ribeiro as 8 premissas da fisioterapia gerontológica. É uma gerontologia em livros. Os livros são esses. Sábado, 6 horas da tarde. A gente conta com vocês lá para prestigiar essas duas autoras, tá certo? Agora, queria dizer que o nosso amigo IPC, aí a instituição, está distribuindo aí os convites, que é a primeira escola conscienciológica, para o Jubileu de Prata do Instituto. Existe esse convite aqui comum. E existe esse da monarquia. Entende? Agora, esse da monarquia está o máximo. Mostra tudo aqui como é que é, impressionante os dados que tem aqui fora. Agora, colocaram a minha cara que parece que me ajudaram no Photoshop. Está muito certinho ali demais. Eu estou desconfiado. Eles falaram que não foi, não. Mas eu não sou de Minas, né? Então a gente desconfia disso. Agora, a primeira escola conscienciológica, o IPC, está completando os 25 anos, que é o processo aí do Jubileu de Prata, com utilidade pública federal desde 98, quer dizer, desde o século passado. Agora, o problema todo é o seguinte: a comemoração mesmo, real,
da história vai ser no dia 14 de dezembro, sexta-feira. Agora, eles estão pedindo até favor confirmar a presença para o coquetel, entende? Agora, é no bairro Cognópolis, no auditório do discernimento, de modo que vale a pena vocês verem isso, seja se vocês receberem o convite da plebe ou o convite da monarquia. Eu não sei o que vocês vão receber, então eu já estou falando tudo. Tanto um quanto o outro tem todos os detalhes, muito sérios, muito bem feitinho. Está bonito isso. Agora, esse da monarquia aqui tem impressionante, já viu? Mas é impressionante. Agora, ó, vamos ver se a turma comparece aí mês que vem, tá certo? Contamos com a presença de vocês para isso. Igor, aqui em cima no ar, na primeira folha, Tânia Guimarães, na primeira folha, na pensenologia, segunda linha, você coloca o óleo pensene da IC exitosa. Você pode falar um pouco desse óleo pensene da IC exitosa? Eu quero ver essa qualificação aí. O que você quer dizer? Quero dizer aquela IC onde os voluntários estão se esforçando e principalmente estão conseguindo conquistar uma mudança de patamar grupal. Aí cada IC tem que fazer aí a sua checagem, sua autoconscienciometria, mas o exemplo que a gente quer trazer é isso, onde aquilo, vamos dizer assim, transborda nas energias dos voluntários. A gente sente que tem uma equipe ali que está com satisfação íntima muito grande de pertencer àquele grupo, que tem metas de mudar de patamar, onde a grande maioria, a massa crítica, onde as pessoas estão assumindo desafios que coloquem obrigatoriamente ela num patamar maior para ela conseguir dar conta daquele desafio. Então, isso é que a gente entende pela lei do maior esforço, que vai levar aquele grupo de voluntários ao êxito, né? Então, eu trago isso daí porque eu penso que a gente está vivenciando isso dentro do IPC, né? Nessa condição onde há um movimento, vamos dizer assim, de união muito grande, onde as pessoas estão interessadas em que todo mundo cresça e que assumam desafios maiores através de diversas atividades distintas, em todas as áreas da instituição. E como é que se pode avaliar esse êxito grupal? Que forma? Qual seria um instrumento prático, objetivo? Então, bem prático, objetivo foi esse que eu falei no início daqui da exposição. Você sente isso nas energias das pessoas, né? E isso vai reverberar nas pessoas que chegam. A Ana está complementando aqui, né? Concordo também, porque até o processo das vendas é isso, né? Se você for olhar na fatologia, tem o volume de vendas, ele é função do nível de sinergia dos voluntários. O que a gente percebe hoje no Instituto é que há um crescimento muito grande, né? Então, estou com os dados aqui atualizados, aqui, são 827 voluntários, 385 professores, 20 centros educacionais, 22 núcleos de extensão e 283.211 alunos no cadastro, né? Então, agora, vamos pegar, por exemplo, um outro indicador, que é um evento que a gente tem todo ano aqui em junho, já tivemos os 3 últimos anos, tivemos um encontro de voluntários. Né? Nós tivemos um encontro de voluntários, se eu não me engano, com 80 voluntários em 2010, tivemos com 170 e alguma coisa em 2011, e em 2012 nós passamos de 251 voluntários. A gente chegou a encher aqui o tertuliário em junho. Como? Beleza. O número de verbetógrafos está aumentando, então a gente percebe uma série de indicadores, né, de que as coisas estão caminhando, estão crescendo. Agora, eu queria voltar para aquela questão que eu coloquei no início da exposição aqui da sua pergunta. A gente percebe isso no nível de satisfação íntima das pessoas com quem você convive também, né? Há um júbilo cosmoético. Quando termina alguma atividade, por exemplo. Não, né? No dia a dia. Por exemplo, um dos momentos que eu tenho mais feliz na minha semana é quando eu estou voluntariando na área de tecnologia da informação. E muitas das vezes eu estou sábado sozinho lá, sozinho entre aspas, né? Mas há uma felicitação íntima, porque você sabe do trabalho que você está realizando, você sabe para onde vai levar. Isso que eu estou dando o meu exemplo aqui, eu vejo em várias outras pessoas da instituição.
Então, ok, muito obrigada pela... Igor, na página 22, segunda linha, o preço da rebarba da Tares antipática em lealdade ao companheiro. Podia dar uma ampliada, por favor? O preço da rebarba da Tares antipática, né? Então, isso é quando, num processo de grupo, a gente sabe que muitas vezes a gente, quando faz ou tem uma abordagem mais tarística, isso pode gerar uma certa rebarba que é momentânea. E esse preço, para você conquistar esse sinergismo, eu vejo assim, ó, eu estou colocando aqui a situação do Instituto, penso que muitas outras ICs vivenciam isso também. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, esse preço da Tares, ele pode ser momentâneo, mas depois a coisa estabiliza, né? Então, assim, o sinergismo, não era o que eu tinha perdido um pouco o que eu queria falar, agora eu reponterei aqui, que é o seguinte, pode parecer que tudo é as mil maravilhas, mas o sinergismo é uma coisa que é conquistada através de muito esforço, através de muito... vamos dizer assim, muito processo de convivência que precisa ser burilado. E muitas vezes o que catalisa, né, ali um desassédio grupal maior é porque alguém tomou uma atitude mais tarística. E aquilo tem uma rebarba no momento em que essa atitude é tomada. Essa rebarba, a pessoa que está fazendo assistência, ela tem que já, óbvio, estar preparada para lidar com com essa rebarba que é momentânea, mas depois aquilo passa e normalmente vem um momento ali que a gente tem um clima mais agradável em função daquele desassédio que foi feito. Vem o lado bom da história. Depois da tempestade, né? E vem a bonança, mais ou na menos própria isso. página 22, 11ª linha, os resultados das vendas interassistenciais como função do nível de sinergia dos voluntários. Era o que eu estava respondendo ali. Você tinha falado alguma coisa. Para a Tânia. Vamos aprofundar então aí. É o seguinte, se você tem um grupo onde a convivência, o nível de sinergismo está comprometido por qualquer razão que seja, vamos pegar aqui um exemplo. Você faz uma escala de um curso que tem 3 professores para ser dado e há ali uma certa rusga ou algum processo interconsciencial que não está sendo trabalhado por essas 3 pessoas que vão dar o curso. É muito comum a gente ver que quando isso acontece, há uma dificuldade de se formar a turma, né? Então, para que essa turma se forme, é preciso o quê? Que as pessoas entrem na primazia da autocrítica, né? E possam ver qual é a mudança que elas têm que fazer íntimas para que aquilo reverbere positivamente naquele grupo. Então, é tirar o foco da heterocrítica e passar o foco para a autocrítica. E muitas vezes, quando esse desassédio ocorre antes da formação da turma, a gente não raro observa que chegam vários alunos. Depois, a gente tem uma expressão que a gente às vezes usa para isso, que é furar a bolha, né? Ah, furou a bolha. Então agora vem aquela leva de pessoas sendo inscritas porque houve aquele desassédio que às vezes estava pegando nos próprios epicentros daquele evento. Então esse tipo de lucidez é muito importante. Então a gente coloca mais ou menos alguns pilares, até pegando um pouco do curso de vendas interassistenciais, um dos pilares que a gente coloca é a paratecnologia das vendas, é você ser técnico, profissional, cosmoético, isento, etc. e tal. É um viés. O outro é um viés grupal, né? Foi citado a questão de consciência terapia de grupo, né? Então, assim, a gente precisa ter um certo, vamos dizer assim, perfil terapêutico em termos grupais para que você possa conquistar essa sinergia que vai romper aí o assédio, ou aonde o assédio está pegando no trabalho para poder os alunos chegarem. Ok, obrigado. Em Sinergismologia, página 22, 4ª linha, poderia relatar o sinergismo RESEX, RECIM, interassistencialidade? Então, assim, vamos tentar explicar aí essa sequência, ou na sequência, melhor dizendo, né? A RESEX é uma mudança que você vai fazer, mas que é mais externa, né? Então, ela é mais fora. Então, você vai mexer em alguma coisa operacional, vamos assim dizer, na sua vida, para que aquilo acabe exigindo de você uma postura íntima, intraconsciencial, diferente, para lidar com aquela mudança que é externa. Então, a RESEX, ela objetiva
levar a uma reciclagem intraconsciencial, que seria a Recim, né? Então, por isso que a unidade de medida da ressexologia é a Recim. Você conquistando isso, ou conforme você vai conquistando esses diferentes patamares de Recim, você vai qualificando a sua interassistencialidade. Então, vamos dizer assim, você vai retribuir ou você vai doar aquilo que você conquistou, né? Então, você vai vender o produto, né, da sua reciclagem, né, através do seu exemplo. Em Interaciologia, página 23, terceira linha. Poderia comunicar a interação para microchip, comunicação telepática? Seria interessante aí também fazer referência ao verbete para microchip, onde é colocado que esse dispositivo extrafísico ele pode potencializar o parapsiquismo de diversas formas, né? Então, acesso às centrais, uma potencialização energética maior, e um deles é a comunicação telepática, né? Então, assim, dentro do processo de qualquer trabalho que seja interassistencial, e o sinergismo está totalmente ligado com o conceito de interassistência, é preciso levar em conta a comunicação telepática, principalmente com o amparo de função, que às vezes é o que vai ser crucial e decisivo numa condição interassistencial. Então, estou chamando a atenção para esse processo paratecnológico aí. As dinâmicas parapsíquicas podem ser usadas para o desenvolvimento de grupos apométricos? Não, uma coisa é diferente da outra. A propósito da consciência-terapia, o propósito da consciência-terapia é similar ao da apometria? Não. Consciência-terapia é muito mais abrangente. É bom você estudar o que é isso. Não fica com achismo, não, que isso não resolve. Você é muito de achismo, companheiro. De vez em quando eu vejo ali as perguntas dele. Professor, sei que não tem nenhuma ligação com o verbete do dia, mas eu quero saber sobre qual a sua opinião do senhor a respeito do Wagner Borges. Comecei a ler alguns livros dele e vi que ele tem uma ligação com o senhor, ou teve. E também, qual a sua opinião do senhor a respeito do Ramatiz? É um espírito muito evoluído? Olha, a gente vive falando essas coisas. O Wagner Borges, eu não sei atualmente o que ele está fazendo. Eu perdi o Wagner de vista. Ele trabalhou conosco até um certo ponto, depois ele quis fazer o show dele solo. E ele continua. Eu não sei atualmente como é que ele está. Quanto ao Ramatiz, ele era muito enrolado. Os processos aí, eu conheci o nosso amigo Mais, que foi o médium dele, essa coisa toda. Mas agora o Ramatiz tem coisas interessantes, mas tem outras que são muito exageradas e muita coisa ilusória. A pior coisa dele é o livro sobre o Marte e os discos voadores. Lá tem muita besteira. Abra o olho com isso. Igor, na página 23, em Paradoxologia, na segunda linha, você poderia falar do paradoxo do líder exitoso tornar a equipe mais visível em relação a si próprio? A gente pode fazer uma analogia, responder com analogia com o processo do governo político, né? Então, um bom governo é aquele que não aparece tanto, né? Então, a questão do líder exitoso, se a principal função do líder é formar outros líderes, então esses outros líderes precisam aparecer, né? Então, eu vou de novo tomar aqui o exemplo do Instituto, que a gente vê na gestão, professor Frederico, é uma interassistencialidade assim, muito forte na questão de potencializar o espaço para todos aqueles que quiserem fazer mais assistência. Então, há uma preocupação de todos os setores. Posso destacar aqui a conscienciocentrologia, a consultoria de campo, o próprio técnico científico, que a Ana Luísa que está aqui representando, mas, por exemplo, de acelerar a docência das pessoas. Então, há essa preocupação, a gente realmente age, coloca energia para criar mais espaço, fazer mais curso, né, para que as pessoas publiquem os seus cursos pessoais, com a temática pessoal, que tenham mais pessoas dando ECP1, que tenham mais pessoas dando os cursos assistenciologia, enfim, os cursos mais avançados também. Então, esse movimento que é grupal, ele realmente é contagiante, porque a gente percebe que, na prática, o quanto que isso ajuda todo mundo, né? Quanto mais as pessoas tiverem melhor para todo mundo.
Agora, qual que é o traço que você acha que o líder tem que desenvolver, ou que ele tem que ter desenvolvido para ele ter essa postura? Intencionalidade. Intencionalidade cosmoética. Querer ver os outros bem, querer ver os outros melhor, querer realmente ajudar. Lógico que envolve uma série de outros traços, mas eu diria que o primeiro é a intencionalidade. E só corroborando aí, o professor Frederico, ele inclusive indicou um dos nomes lá para o Conselho de Epicons e tudo mais. Isso mostra realmente esse traço dele. Pois é. Na página 25, em número 3, governabilidade, eu queria que você falasse da administração transparente. Que tipos de dados que você acha que são fundamentais serem expostos para mostrar essa transparência? Tudo aquilo que você, cosmoeticamente, chegar à conclusão de que, se você falar, não vai piorar a situação. Então, em tese, eu vejo assim, quanto mais claro e a informação estiver disponível, melhor. Então, dentro da área lá de tecnologia da informação, o que a gente está querendo fazer é justamente isso. Agora a gente está em vias aí de concluir um projeto que é da intranet, retomar, a intranet que existia, mas por problemas técnicos saiu no passado. Nós agora estamos refazendo isso aí de uma forma diferente, mas é para colocar tudo às claras, A outra coisa interessante que a gente também tem previsto é a gente colocar certos itens em votação via internet, porque o Instituto ele é geograficamente disperso. Então, a gente, democraticamente, a gente tem as nossas assembleias gerais, mas isso acaba participando quem está ali presencialmente, que acaba acontecendo no encontro de voluntários ou quando a gente tem os congressos, onde a gente consegue reunir um número significativo de pessoas. Mas a gente quer ampliar isso daí. Então, assim, essa clareza, por exemplo, na área de tecnologia, a gente publica boletins sobre tudo, porque a gente precisa divulgar, e a gente faz questão que essa mensagem caia na caixa postal de cada voluntário. Então, a comunicação já não é mais, por exemplo, entre a sede e os coordenadores, mas é direto para todos os voluntários. Entendeu? Para a gente não ter intermediário, para que aquilo chegue para todo mundo. Então, eu acho isso uma das coisas muito sérias em termos de sinergismo. Então, assim, uma das referências que eu coloquei no verbete é um artigo que eu publiquei em 2006, foi a primeira coisa que eu já estudava o tema na época, que a gente, na verdade, o que eu percebi quando eu cheguei no Instituto em 2004 como voluntário? Eu percebi que havia muita coisa que era feita do jeito pessoal, Então, veja bem, a gente tem que tomar cuidado ao falar o que eu vou falar, porque pode parecer que a gente está tolhindo a criatividade das pessoas. Não é isso de maneira alguma, Mas isso me remete a uma frase que eu escutei num dos ECP2, que foi: padronizar é acelerar. Então, a gente pode ter criatividade, mas isso não significa que a gente, em consenso, não vá caminhar para um padrão, porque o padrão acelera. Vamos ver o exemplo da enciclopédia. Eu acho que aí resume tudo, não precisa nem falar muita coisa se padronizar é bom ou não. Mas assim, mas o que eu percebi, havia muita falta de padronização. Isso quebra a sinergia, é óbvio, porque você vai tender para uma entropia. Porque um faz de uma maneira, o outro faz de outra, e aquilo muitas vezes não casa. Então, para você, a sinergia está até no procedimento operacional. Quando você tem aquilo comunicado para todo mundo de uma forma clara, transparente, a tendência é que você reduza o nível de entropia. Porque a informação está clara para todo mundo. Então nós sabemos o que nós temos que fazer. E aí você tem todos os mecanismos democráticos, colegiados nos centros educacionais, reuniões gerais, assembleias, para mudar o padrão, se ele não tiver ok. Aí entra a gestão participativa, que também é o outro item que está aí. Então nós temos que entender o seguinte: democracia é possibilitar a participação de todos, mas democracia também é a solidariedade para acordar ou seguir aquele consenso que foi democraticamente decidido. Quando a gente não segue o consenso, há uma autocracia daquela pessoa que não está seguindo o consenso, porque ela quer fazer do jeito dela, acima da decisão grupal. Aí entrou uma autocracia. Obrigada. Igor, Marco, aqui no B. Gostaria de um cotejo entre a fatologia e parafatologia. Na 11ª linha da fatologia, os resultados das vendas interassistenciais como função do nível de sinergia dos voluntários, com a parafatologia na 5ª linha. A profissionalização da TARES proporcionando a afinização com a Equipex.
essa questão da profissionalização da TARES remete aqui a um círculo mental somático que a gente teve aqui no sábado, onde o tema foi voluntariado, e uma das coisas que eu também notei quando eu cheguei vamos dizer assim, abracei um pouco essa causa, né? Eu acho que independentemente da gente receber ou não por fazer um trabalho dentro da instituição, ou seja, o vínculo consciencial e não o vínculo empregatício ou monetário, né, com remuneração monetária, é que o trabalho seja profissional, né? Então é a pessoa tentar fazer ali naquela instituição conscienciocêntrica ou levar para lá todo o cabedal de técnica que ela tiver, o mais avançado que tiver na sociedade, inclusive técnicas da SOCIM, né? Então, um verbete que é interessante para olhar isso foi o que o professor Valdo escreveu, que é o macete técnico-administrativo. Lá tem uma listagem de centenas de técnicas da SOCIM que muitas das vezes eu enxergo, vamos dizer assim, do ponto de vista empresarial, nas empresas, enxergo que ajudaria, né? Então, no Instituto, nós estamos caminhando, né, aí devagar e sempre para chegar no Business Intelligence, por exemplo, né, que seria a inteligência dos negócios, que a gente tem os indicadores monitorados em tempo real. Né, é para onde a gente quer chegar, né? Então estou falando aqui de alguma coisa que ainda não está, né, não está tão verbaciológico assim, mas eu me sinto à vontade para falar porque estamos trabalhando nisso, né? Já tem gente trabalhando nisso, então nós vamos chegar lá. Então não pensar pequeno. Por que é trabalho voluntário? Então eu vou ser amador. Por que é trabalho voluntário? Hoje eu não vou lá não, né? Então eu não cumpro o horário. Então esse tipo de situação é que eu acho que a gente está chegando lá, nós estamos conquistando isso. Eu acho que nós tivemos um evento que ficou muito claro essa questão, que foi o congresso lá em Manaus no ano passado, onde esse Mater Pensene transbordava, né, do profissionalismo no voluntariado. Então aquilo ficou muito claro para todo mundo que estava lá, que a gente está vivendo um outro momento realmente. Eu acho que todas as ICs estão passando por essa condição de querer profissionalizar. Então, se você é profissional, é óbvio que isso vai crescer a sua sinergia, né? E isso vai se refletir nas vendas. Então, vamos pegar um exemplo aqui bem banal. Chega uma pessoa num centro educacional e observa alguma coisa desorganizada. Bagunça, ou um banheiro que não está limpo, eu estou pegando uma coisa bem simples. Ou até uma inconveniência, do ponto de vista comportamental. Isso vai refletir logo de cara na imagem que a pessoa que entrou ali tem daquela instituição. Mas se você tem um ambiente profissional, né, isso vai chamar a atenção do ponto de vista positivo. Então, cada pessoa, independentemente da função dela na instituição, é um vendedor daquela instituição pelas atitudes que ela tem. Se você enxerga um grupo unido, sinérgico, num ambiente profissional, a tendência é que aquilo reverbere positivamente em quem chegou. Porque a nossa dificuldade maior nas vendas não é a afinização tanto com as ideias. Normalmente quem procura é porque já tem alguma afinidade do ponto de vista intelectual. Mas às vezes é na abordagem. Né? Na abordagem que a gente tem com a pessoa. É isso que eu acho que quanto mais a gente profissionalizar, melhor. Okay. Que é o trabalho que você está fazendo lá em Curitiba, né? Okay. Lá no setor de vendas. Outra pergunta, Igor. Ainda na fatologia, antepenúltima linha, o antiprotecionismo conscienciocêntrico. Poderia dar exemplos? Esse aí é um verbete que o professor Pedro Fernandes publicou, que é um tema que sempre me chamava a atenção. Eu fiquei bastante assim, contente quando ele trouxe esse tema, porque desde quando eu cheguei na Conscienciologia, uma das coisas que mais me chamou a atenção no congraçamento que teve em Saquarema, no final de 2003, nessa época eu estava chegando como aluno do CPC e eu fui nesse congraçamento. Na época existiam 5 ICs, né? Era IPC, IAC, a ARAC, o CAEC e a OIC, que tinha sido recentemente fundada em setembro de 2003. E o que me chamou a atenção foi aquela diversidade. Então, esse processo de união, né, de diferentes especialidades interagindo entre si de forma interdisciplinar, que é a base do universalismo do ponto de vista científico, aquilo me chamou a atenção, aquilo eu achava o máximo. Então, eu achava que tinha que ter um monte de IC, né, para que as pessoas tivessem a sua especialidade, que elas se profissionalizassem cada vez mais, não deixassem de entender um pouco de tudo, mas ela tivesse aquele ponto onde ela é a mais profissional,
né? Então, não cabe dentro de um processo de sinergismo conscienciocêntrico um tipo de interação entre diferentes instituições que tenha protecionismo, ou seja, onde as pessoas tentem proteger, de certa forma, um certo, vamos colocar entre aspas, mercado ou território do ponto de vista da divulgação das nossas ideias ou do atendimento assistencial ao público, né? Então a gente tem que partir para o quê? Porque está no final aí da fatologia, que é a parceria entre as ICs. Quanto mais parceria e interação, melhor. Alver Betógrafo. Em Estrangeirismologia, página 21, segunda linha. A lucidez na identificação dos turning points evolutivos, transformando-os em self-upgrades. Qual a relação entre esses turning points pessoais e o voluntariado grupal? Essa pergunta é muito boa, porque a gente observa, às vezes, aquela pessoa numa itinerância que a gente encontra no momento crítico da vida e que ela está ali num turning point. E ela está ali naquela encruzilhada. Ou eu faço essa mudança, que aí seria o self-upgrade, ou eu mantenho o status quo. E às vezes a gente observa que, lamentavelmente, mas ocorre, né? Às vezes a pessoa não faz essa virada. E o que acontece? Ela perde um pouco do bonde, né? Aí o grupo vai um pouco para frente e ela entra, ela deixa de ficar tanto em sinergia com o grupo, nada que não possa ser recuperado, é óbvio, mas a gente também tem que estar aqui para falar o que realmente acontece. A gente, às vezes, ou razoavelmente, frequentemente, a gente encontra esses casos. Então, a hora que é da virada, a pessoa tem que fazer a virada, para ela não perder o bonde e continuar caminhando com um grupo que, às vezes, principalmente nesse caso, está fazendo uma virada grupal muito grande. Então, é seguir o bonde. Professor, na TENEPS tem ocorrido alguns fenômenos, se pudesse me esclarecer. Senti colocar algo em meu ouvido direito que permaneceu durante toda a TENEPS. O que foi isso? Processo de energia para melhorar seus processos encefálicos na cabeça. Desde ontem, percebo de forma leve e muito rápida uma fumaça branca passar pelo meu rosto. Estarei liberando ectoplasma ou é alguma consciência? Isso é ectoplasma. Em uma das TENEPS, percebi enfermeiros trazendo dos braços consciências nuas e doentes. É isso mesmo? Tudo pode acontecer. As consciências atendidas na TENEPS vão para algum OFIEX ou a FIEX é só para a consciência? Não, é só para a consciência que precisa da situação e que tem relação com o ofiexista. Professor, se eu esterilizar energias mentalizando um bem material desejado por mim, isso vai atrair as condições para que eu tenha? Vou estar criando sincronicidades que me levarão na direção daquilo que desejo? Sim. Tudo que você pensar, se atrai. Tudo que uma pessoa procurar, ela acaba achando. Então, o problema todo é de afinidade. Olhe o objetivo e olhe os seus pensamentos. Professor Valdo, aqui no DAC, no enunciado, por favor, diferenciologia na sexta linha de baixo para cima. O senhor coloca: há diversas categorias de atenção. Existe a atenção com os olhos e a atenção com os ouvidos. Sim. A intrafísica e a extrafísica. Sim. Além da sinalética energética, para a gente poder otimizar essa questão da atenção dividida extrafísica, porque muitas vezes eu percebo que quando eu estou aqui, eu estou num curso, eu, lógico, estou mais atenta, mas sai para o dia a dia, a gente já perde aquela condição. Olha, tudo que dica isso que o senhor tem de um lado e do outro. Agora, ó, talvez fosse bom eu falar isso aqui, que não tem nada a ver com verbete, é outra coisa. São os tipos de saúdes, quer dizer, de homeostases da pessoa. Autodisposição é a saúde somática. Auto-mega-euforização é a saúde energossomática. Mega-fraternidade é a saúde psicossomática. Autodiscernimento é a saúde mental-somática. Serenologia é a saúde holossomática. Aí você tem todos os sentidos e parasentidos, percepções e parapercepções. Tá certo, estou te dando uma por atacado. Você quer que repita? Não, você entendeu? Pode repetir, se o senhor quiser, para ver se entra então, mais, professor. Saúde, autodisposição, saúde somática. Auto-mega-euforização,
saúde energossomática. Mega fraternidade, saúde psicossomática. Autodiscernimento, saúde mental somática. Serenologia, saúde holossomática. Reúne tudo. Professor Valdo. Tá claro? Claríssimo, professor. Aqui no ar. Obrigada. No DAC, no voluntariologia, na última linha o senhor diz, quando bem compreendido, até o autossacrifício é gerador de vitórias evolutivas? Sim. Eu gostaria que o senhor esclarecesse O e problema exemplificasse. é o seguinte, tem muita gente que se sacrifica por coisa errada. Por exemplo, dentro do processo bélico, belicista, é muita gente que se mata de maneira besta, sem motivo algum. Então, o sacrifício se dirige com calma. Agora, existe o autossacrifício cosmoético, bem feito. Esse, então, é um gerador de vitórias evolutivas, como eu falo aqui. Está entendendo? Tem diferença entre a pessoa. Tem muita gente que se sacrifica por causas injustas, erradas, desequilibradas. Mas aqui o senhor está falando da situação de professor, né, líder. O senhor tem exemplos para esclarecer melhor? O senhor está falando que na situação de líder, de professor... Sim. Então, não, mas isso é em qualquer profissão, em qualquer situação da pessoa. É o autossacrifício que ela faz. Tem gente, por exemplo, que dentro da medicina faz sacrifícios incríveis. E ninguém sabe. Tem cara que trabalha dia e noite para ver certos casos, que ele fica lá envolvido. E outra coisa, às vezes não está recebendo nada. Isso tudo é calado. Está entendendo? Então, o autossacrifício, ele aumenta o saldo positivo da ficha da pessoa. Precisa da pessoa levar isso em dia. Agora, professores, olha quantos professores que não são abnegados nesse país, recebendo uma tutameia, uma pobreza danada. Ele se sacrifica, faz muita coisa. O Datena fica falando toda semana lá que o professor recebe muito pouco. Faz parte do serviço. Você entendeu, né? Entendi. Tudo bem, a Giovanni aqui do B. Uma pergunta para o Igor. Um exemplo é antagonismologia. O antagonismo heterodesassédio, estupro evolutivo. Podia dar um exemplo? São duas situações antagônicas. Uma é você entrar para assistir e realmente fazer um heterodesassédio, ou você, supostamente ou até bem intencionado, entrar para assistir, mas você passa do ponto e aí faz o estupro evolutivo e você deixa ali a pessoa numa condição que pode prejudicá-la por um tempo. Eu resolvi colocar isso nesse verbete porque a gente precisa ter esse cuidado dentro do grupo de não passar do ponto e prejudicar alguém e aquilo ter realmente uma consequência que possa afastar a pessoa do movimento mais sinérgico e realmente prejudicar ela por um tempo. Então, a gente realmente precisa ter um critério mais aprofundado ou mais detalhista para aplicar uma abordagem que seja mais incisiva, para a gente não perder uma companhia por erro nosso, na abordagem assistencial. Então, acho isso uma das coisas que a gente tem que ter muito cuidado realmente na hora de fazer uma abordagem que seja mais cirúrgica, para não deixar sequelas, ou sangramentos, vamos dizer assim. No caso da parte de você disponibilizar uma energia com bastante fluxo energético, você vai interagir com a pessoa e você vai disponibilizar de maneira bem assistencial um fluxo de energia muito grande. Até que ponto você pode entrar no estupro evolutivo nesse caso? Ou os amparadores utilizam da melhor maneira essa questão da energia? Essa pergunta que você está fazendo é interessante. Muitas vezes ela surge até lá no curso de vendas. E se eu esterilizar bastante energia, como é que eu sei para onde que vai? Quem vai usar essa energia? Eu vejo o seguinte: a consciência, ela é que mexe a energia. Então você tem que modular o seu pensene. Qual é o pensamento que está por trás na hora que você está esterilizando aquela energia? Porque é você que manda nisso.
Então, se você está exteriorizando, para isso que existe técnica às vezes, a que aconteça o melhor para todos, se você não está com visão de conjunto, é uma técnica para você fazer o quê? Você fazer uma pensenidade que seja isenta, né, que você não imprima ali nenhum tipo de tendenciosidade ou de favorecimento, para que aí possa ser, vamos dizer assim, se afinizar com consciências que já estejam ali com segundas intenções. Então, essa determinação, essa consciência clara de que você está agindo com lisura, é que eu acho que te dá uma condição de maior tranquilidade na hora de fazer uma esterilização. Porque se você tiver com esse tipo de pensamento realmente isento, a tendência é você, após começar a esterilizar, não estar esterilizando mais sozinho, né? Você vai ter amparo ali para poder trabalhar com aquelas energias que estão sendo esterilizadas. Então, eu não vejo muito, vamos dizer assim, mistério nessa condição. Eu vejo que é uma condição que está muito mais na nossa mão do que qualquer outra coisa. Ok, só mais uma pergunta. Na paradoxologia, primeira linha, o paradoxo do resultado de 1 mais 1 ser superior a 2. A gente está aí colocando justamente a interpretação matemática da sinergia, né? Na matemática, a gente soma 1 mais 1 dá 2, mas a gente sabe que no grupo tudo se potencializa. Então, 1 mais 1 já não vão ser 2, 2 mais 2 já não vão ser 4, e por aí vai. Essa potencialização que vem de um grupo que está coeso, né? É interessante olhar essas três palavras aí na definição, né? A união, a coesão e a harmonia entre o grupo. Isso vai potencializar tudo, né? Então, uma coisa é um trabalho que você está fazendo sozinho, outra coisa é um trabalho que você está fazendo em grupo. Lembrando que tem que contar aí as consins e as consciex também. Você mencionou agora um ponto muito nevrálgico, que é a abordagem. Você disse, então a gente tem que cuidar na abordagem, porque a cirurgia mal feita pode gerar sangramento. O que você acha, como você acha, eu acho que é o grande desafio de todos nós, né? Como você acha que é o foco, o que é o ideal que deveria ser levado em conta para uma abordagem sem sangramento e precisa? O laser, assim. Tem alguns princípios conscienciológicos que funcionam bem. O primeiro deles é, na dúvida, abstenha-se. Então, se você está com algum tipo de dúvida mais séria antes de fazer uma abordagem dessa, é ideal que você não vá fazer, né? Porque numa situação mais premente dessa, você tem que entrar com autoconfiança, né? Outra questão que eu posso colocar, que também foi abordada aqui no Círculo Mental Somático, que eu estou lembrando agora, que é a questão de a gente deve procurar sempre o acordo, a conciliação, a agregar, juntar, né, conciliar interesses, né? Então, há uma técnica, até nesse livro que está aí na referência, isso, que é Equipes Dão Certo, lá é citado o processo de abordagens, onde você tem que aí procurar, tem algumas técnicas que a gente pode extrair, que é você procurar os pontos de conciliação, aonde que há um interesse comum, né? Aonde que essas pessoas podem trabalhar juntas em prol de um objetivo comum. É por aí que a gente pode puxar para que haja essa conciliação, porque aí os pontos de divergência, não que eles vão deixar de existir, mas eles vão enfraquecer perante o interesse comum maior. Uma outra coisa interessante que a gente estuda também na psicologia social é a forma de acabar com o preconceito, né? A forma de acabar com, uma das técnicas de acabar com o preconceito entre grupos é você colocar 2 grupos para trabalhar em prol de um objetivo que é comum. Porque aí eles estão unidos pelo objetivo positivo comum. Eles vão ter que se unir pelo trafor. E não deixar evidenciado o lado trafarista. Então a tendência é quebrar os preconceitos. Eu pensei que será assim, mas não é. Agora que eu estou entendendo como é que você é, como é que você funciona, qual que é a sua cultura. Por quê? Por causa da convivência, que às vezes só vai ser possível mesmo em prol de um objetivo positivo comum. Que eu acho que isso acontece aqui, o nosso objetivo comum, né, pró-evolutivo, puxa e faz com que vários grupos, né, se interagem. Aliás, a semana que vem, de 17 a 24, começa a Semana da Conciliação, né? O pessoal do direito talvez possa falar mais, eu achei muito interessante, não sei se isso já foi feito antes, mas achei muito interessante. Não, acho que não é a primeira vez, porque eu lembro que o livro da Mala, uma das edições, saiu inclusive com... Tinha lá uma nota que era o ano internacional da conciliação, alguma coisa assim. Posso estar errando aqui em alguma coisa, mas tinha uma nota, não foi? Em 2009. Foi. Bacana, professor,
Porque quando exercito as energias e tento me projetar, faz tantas cócegas no ouvido, no nariz e na garganta. Na projeção, acabo parando de vir das cócegas. Meu chapa, o problema todo é que você é jejuno, está começando. Quem tem muita cócega, coceira, prurido e cafubira, faz parte da exteriorização do ectoplasma. É quem está começando é que tem isso. E mostra também o seguinte, que tem algum processo que precisa de mais, no caso aí, profilaxia. Então, por exemplo, que tal você, antes de começar a exercitar as energias conscienciais, tomar um banho, um bom banho, que o bom banho vai servir de banho de descarga para o processo da... Agora, seria bom fazer, tipo, o meu banho atlético, fazer exercício, fazer massagem no corpo, mexer com isso, e só tomar banho depois que você tiver que transpirou, começar a transpirar, principalmente nas axilas. Então, mexa bastante com o corpo, com os braços, etc., para frente, para trás, de lado, para cima, mexe. Isso aí ajuda você a desintoxicar, vão diminuir essas coceiras. Agora, ó, no ouvido, por exemplo, às vezes é importante vir a vibração timpânica. Às vezes isso vai fazer com que você desenvolva mais depressa a sinalética energética, de modo que ajuda. Pensa bem nisso. Agora, ó, vou repetir. Cócega, coceira, pruridos e cafubira é devido ao início do princípio do começo da ectoplasmia que está sendo exteriorizada. Aqui tem mais nome para essas coisas. Eu falei cafubira porque o povo entende o que é isso. Entende? Hein? Cafubira. Cafubira. Deve estar tem no dicionário. Isso é popular no Brasil. Entende? Agora, veja. Nada disso é alergia, nada disso também é sarna. Estou falando sarna, não é sarda, não. Sarna. Quer dizer, não é sarna, não. A pessoa tem que entender. Agora, você há de ver a hora que certas pessoas começam a trabalhar com a TENEPS e vem a moça logo em seguida para falar comigo. Não, mas eu acho que eu estou muito assediada com a situação, que está uma coceira no meu corpo como eu nunca tive. É muito estranho tudo isso. Eu não sei, o senhor acha que tem algum homem coceirento em cima de mim? Isso tudo eu já ouvi. Entende? Agora, o processo aí de ectoplasmia. Agora, a ectoplasmia ela funciona mais e dá mais problema na hora que está saindo na pele. A hora que ela reflui para o processo da derme. É a hora que mexe na derme que dá o problema. Agora, no sentido, como eu estou falando, nariz, olhos, ouvidos, isso é normal, né? Aí é mais forte ainda. Que ele fala mais, aqui é ouvido, nariz e garganta. Agora, a garganta é típica, entende? Agora, o cara, ele é homem. Então, ele tem pouco desenvolvimento de laringochakra. Isso aí deve dar algum problema lá nas, entende? Os pilares da glote. Esse negócio todo que tem. Isso é normal. Agora, ele deve insistir. Esse nosso amigo está sempre escrevendo para cá. E ele está fazendo força. Eu sei, já faz muito tempo. Vamos trabalhar. É por aí. Você está no lugar certo. Viva a Cafubira. Igor. Página 23. Tecnologia, a última. A paratécnica da conexão mental-soma holochakra. Poderia explicar? Essa que a gente também aborda muito lá no SCP-2, né? Então, eu vou te dizer um pouco da minha interpretação dessa técnica. A gente sabe que, do ponto de vista clássico, o psicossoma é aquilo que a gente normalmente precisa trabalhar, porque a gente quer que prepondere na nossa pensanidade o PEN, né? Mas aí também não basta ficar só no pensamento, você tem que concretizar, realizar coisas na sua ProEx. Então, interessante é você ligar o ápice que você tem de pensamento do mental soma com as suas energias para você materializar aquilo que você definiu, né? Então, isso vale para tudo. Então,
uma combinação muito boa seria muita reflexão, mas também muita ação. Seria o Homo sapiens agens, né? Então, colocar energia para concretizar aquilo que você definiu através das suas reflexões. É um exemplo aí de conexão mental soma holochakra. Então, para tudo que tiver meta, você definir algum objetivo que seja palpável, né? Que seja materializável, para que fique bem concreto se você conseguiu ou não. Na trinomiologia, o trinômio é empatia receptiva, empatia parapsíquica e empatia traforista. Poderia explicar também? Então, a empatia receptiva é aquela que você tem ao abordar, ao receber, né, alguém, né? A empatia parapsíquica seria aquela que envolve não só o processo intrafísico, mas também tem todo o processo energético, interação, acoplamento, em que você pode tentar se colocar no lugar do outro, mas utilizando para isso o seu parapsiquismo interassistencial, né? E a última é traforista. Traforista. Então, a traforista é aquela que você vai olhar o lado positivo daquela pessoa. É interessante você trazer isso porque uma das coisas que a gente tem observado também aí do ECP2 é que a gente precisa trabalhar mais essa questão de olhar o trafor. Muitas vezes chega uma pessoa na instituição, vamos pegar lá o setor de vendas, e pelo menos vamos colocar assim, no passado era bastante frequente, né, que a gente olhasse às vezes que a pessoa estava com algum assédio ou com algum antagonismo, entende? Ou com alguma dificuldade de entender, ou estava defendendo alguma posição que era antagônica ao processo da ciência multidimensional. Então, veja, a gente focou muito mais no lado trafarista. A empatia traforista é o contrário disso. É você chegar ali e olhar o seguinte: essa pessoa está aqui nesse contexto, mas qual é o potencial que ela tem? O que ela tem de melhor agora? O que você consegue ver agora que ela pode estar, por exemplo, desempenhando daqui a 5 anos? Né? Porque muitas vezes a pessoa chega ali e realmente a situação dela, naquele contexto, não está das mais adequadas, mas veja, se ela chegou ali, ela está amparada. Então, olha só, por que o amparador está dando valor e a gente está focando no que não tem tanto valor? E aí tem essa relação com o binômio admiração-discordância também. Exatamente, né? Se for o caso, né, de realmente ser um antagonismo legítimo. Mas assim, o que eu estou querendo passar aqui nessa resposta é um olhar que você consiga ver a pessoa no melhor dela. E você conseguir ver ela dessa maneira mesmo se ela está assim agora. É isso que eu acho que é o mais avançado que a gente deveria olhar, principalmente quem recebe na abordagem de venda. Né? Porque às vezes a pessoa chega nessa condição, daqui a 5 anos ela está coordenando aquele centro educacional lá. Fazendo desassédio de um monte de gente. Então, como é que é? A gente vai julgar por essa impressão? Então a empatia traforista é isso. E também buscar observar o interesse que a pessoa tem. Muitas vezes a gente cai no erro da heterodeterminação. Já sei, já entendi. O melhor para você é isso daqui. Mas uma outra abordagem seria, em que nós podemos te ajudar? Qual que é o seu interesse? Né? Em que você deixa a pessoa mais livre para que ela se manifeste plenamente, e às vezes ali vai aparecer outra forma. Só para finalizar, o último trinômio da quarta linha, trinômio desafio interassistencial, calculismo cosmoético e mitigação de riscos. Isso a gente estava colocando aqui que uma das questões para que um grupo permaneça em sinergia é que ele não fique estagnado. Então, esse grupo tem que estar buscando ter metas ousadas, assumir desafios que sejam interassistenciais. Mas é lógico que todo desafio que você tem que assumir, é bom que você não vá só com boa intenção, né? Que você coloque uma boa dose de discernimento aí. Aí vai entrar o calculismo cosmoético, onde você vai mitigar os riscos. O que significa isso? Você vai ver os riscos que aquilo tem, para não ser ingênuo, mas também procurar mitigar, ou seja, para cada risco você procurar ter uma ressalva, um plano A, um plano B, para que caso aquilo aconteça, você não seja pego de surpresa. Eu vou citar um exemplo que veio agora, que foi o processo aqui do IPCNet que a gente cuida lá.
a gente sabia que teria um risco de uma parada de internet aqui na Cognópolis, né? Eu me lembro que eu estava reunido num sábado com o Humberto e a gente calculou isso. Isso pode acontecer? Pode acontecer. Então vamos calcular tudo que a gente vai fazer caso isso aconteça. E nós calculamos tudo. E deixamos tudo o procedimento já fundamentado. E realmente caiu. Caiu, ficou fora vários dias. A gente sabe que o IPCNet move o Instituto, né? Se ele parar, a gente vai ter que partir para um procedimento manual, que é muito complicado para uma instituição do tamanho do Instituto, que é uma empresa enorme, né? Comparada com outras da Socim e tudo. Então, caiu no feriado de 1º de maio. Nós passamos os 4 dias do feriado trabalhando, mas a gente sabia tudo o que a gente tinha que fazer. E em 2 dias nós colocamos os 4 serviços que foram afetados no ar em outras situações, né? Então, era um desafio, né, que a gente topou, calculamos, fizemos o cálculo de que a gente tinha que fazer e mitigamos os riscos, né? Então, a gente sabia o plano A e o plano B. Felizmente, o plano A deu certo, né? E conseguimos sair bem nessa situação. Não teve quase impacto nenhum. Professor Igor, há pouco respondendo uma questão sobre os antagonismos, heterodesassédio, estupro evolutivo, você afirma que devemos ter cuidado para não passarmos da conta, nos afastar mais do assistido. Mas quando na Socim temos uma posição de liderança em uma empresa, é muito difícil dosar essa abordagem, de modo que consigamos êxito para que é melhor para o grupo e fazer com que aquela consciência saia do seu egão. Em minha atual situação prática, ora, o elemento do grupo acha que estou passando os limites, mas acha que faltou firmeza. De fato, é uma situação difícil. Nunca se consegue agradar. Nos dê alguma técnica para agir no cotidiano. Bom, duas observações que eu vi na tua exposição. A primeira é que você deve chegar à própria conclusão se você passou do ponto ou não, se faltou firmeza ou não. Eu acho que a opinião dos colegas é importante, ela deve ser levada em consideração, mas o veredito final, quem tem que dar é você, através do seu autodiscernimento. Eu acho que o autodiscernimento é uma coisa que precisa ser exercitada, né? E se a gente vai na opinião dos outros, a gente não está exercitando esse autodiscernimento. Uma outra técnica, segundo o que você pediu, tem aí na mitologia, o mito de querer agradar, ou de que assistência é agradar sempre. Não é agradar sempre, não. Então, às vezes a gente vai fazer a abordagem que é correta, ela pode desagradar, e aquela pessoa pode admitir isso no futuro ou não, mas a sua abordagem foi correta. Então, o que você tem que buscar ter é consciência limpa de que você foi num ponto que estava dentro do limite que aquela pessoa conseguiria aguentar em termos de assistência. Mas o livre-arbítrio da outra pessoa deve ser respeitado, dela jogar a toalha e admitir o erro ou não, né? Então, a técnica que você pediu para isso seria mais ou menos o que eu falei aqui para a Cíntia. Faça uma reflexão aprofundada sobre tudo, mas exercitando o seu autodiscernimento. E não pode ficar preocupado nem em agradar os outros e nem ficar decidindo pela opinião dos outros, né? Agora, checagem da intencionalidade é outra técnica. Por que você está fazendo essa abordagem, né? Você tem que ver o contexto, a empresa, que tipo de abordagem você está tendo para fazer assistir essa pessoa que você citou, se é a abordagem mais adequada dentro do contexto que se encontra, né? Para ver se você realmente não está passando do limite em alguma questão. Gente, eu queria agradecer aqui ao Eduardo Vergara, lá de Brasília, que me mandou a última revista Verdes Ares, que é da ecologia. A revista é o seguinte, ela já está no 4º ano, esse exemplar aqui é de distribuição gratuita, o valor dela é R$14,90, para vocês terem uma ideia. Agora, ela é toda feita em papel 100% reciclado, e ela tem coisas ótimas. Uma delas é uma folha para você recortar, que tem a arara canindé, que é a araruana. Olha que foto, olha. Olha que impressionante.
Essa arara está mais bonita do que essa que eu coloquei de pendurada lá. Essa é impressionante. Agora, ela parece muito com esses tipos de papagaio grandão que tem, quando sobe assim as asas, né, para cima. Mas é uma beleza a revista. Já está no 4º ano essa revista aqui. Agora, o papel reciclado deles é impressionante também. A revista é nobre, de alto nível, grossa, o papel ótimo. As fotos são muito nítidas, muita planta, os temas são muito interessantes. O Vergara é fora de série nessas coisas todas. Agora, aqui, a gente nota que parece que tem a família dele que trabalha toda aqui, né? É muita gente em Brasília que trabalha com isso. Muito boa a revista. Eu penso que muitos de vocês não conhecem essa revista. O nome é Verdes Ares. É da ecologia, vale a pena ver. Uma beleza de exemplar. Professor Valdo, aqui no A, aqui em cima. O senhor hoje pela manhã comentou na interposiciologia, né? E hoje o verbete é parapedagogiologia, né? A relação que a gente poderia fazer mais direta entre a interposiciologia e a parapedagogiologia, qual seria essa relação mais direta? O processo da assistência, ele é inteiramente pedagógico, né? E o problema da a pessoa se interpor, ela ser, vamos dizer, interface dentro do processo assistencial, é totalmente pedagógico. De modo que é pedagógico, é assistencial, é do interposicionamento da pessoa lá dentro. Então, há uma certa relação, por isso que eu falei de manhã, que teria alguma relação com o papel do processo hoje. Vale a pena pensar nisso. Agora, a parapedagogia, porque essa interposiciologia, nós estamos falando do ponto de vista depois da segunda dessoma. Então, ela também é você está entendendo? É extrafísico. Então, tem também uma relação com isso aí. Agora, o verbete também do nosso professor Igor, também tem relação, que é o sinergismo consciência-ocêntrico. Também é então, pedagógico. Sinergismo consciência-ocêntrico é juntar a energia de tudo que a pessoa tem do ponto de vista de convergência para a consciência. É o que nós estamos fazendo aqui o tempo todo. E esse trabalho também é para isso. Agora, na questão nossa, nós estamos falando aí na pré-intermissiologia, transcende um pouco, passa da conta disso aí, porque é consciência ocêntrico, mas na verdade é para consciência ocêntrico. Então, é o para-sinergismo consciência ocêntrico ou sinergismo para consciência ocêntrica. Entende? Tem sua razão também. Agora, os temas nossos da conscienciologia, do livro que nós já estamos atuando aqui, e do livro que esses grandes verbetógrafos estão escrevendo, é tudo muito abrangente, é generalista, é por atacado, já está mostrando o problema da cosmovisão, a cosmofisiologia. Então, com isso, acontece muito mais sinergismo, coincide tudo. É porque junta tudo devido ao processo da abrangência. Então é por isso. Porque ao mesmo tempo que o trabalho em grupo ele é sinérgico, o trabalho individual ele tem uma monta maior nesse processo também. Agora, né? O processo todo é o indivíduo como voluntariado ou voluntário dentro do grupo evolutivo, o grupo karma dele. E é o que está acontecendo aí. Por exemplo, quando você dessomar, vai para a segunda dessoma, você vai atender alguém que é do seu grupo karma. Gente mais ligada a você. Gente que ficou para trás. Que você melhorou agora, está na hora de melhorar aqueles que ficaram na rabeira, lanterninha. É preciso trazer para o front da evolução. Ele ombrear com a gente, ficar mão na mão. Esse é o caminho. Está claro? Ok. Agora, Igor, nós vamos então estabelecer aí um parênteses.
Solicitamos a todos que desliguem os celulares e também não teclem no computador durante o período da mega euforização. Obrigada.
Então, Marco, como é que foi lá? Foi muito bom. Estava um pouco de taquicardia antes de começar. Veio vindo uma calmia muito grande. E o próprio processo de ser escolhido para a mega euforização foi mais uma sincronicidade de entender assim, não, está recebendo investimento, estão investindo mais, então é isso aí. Estão te puxando a orelha, estão te empurrando para frente. Isso aí, vamos retribuir. Foi muito bom. E como é que foi a Mariana aí com a história? Hoje eu vim aqui pensando na mega euforização e me veio, você vai participar, mas não vai você ser sorteada. Isso eu achei uma sincronicidade. Veio e deu para perceber o campo se formando, mas eu acho que era 1h40 ali no relógio, o campo se formando já mais denso. E dá para sentir o fluxo de energias vindo, até uma corrente de ar que para mim não é um ar-condicionado, não. Porque assim mesmo, a gente confunde, às vezes, mistura. Não é porque eu estou aqui agora reparando e era bem diferente a corrente de ar também, né? E ela faz a limpeza, você vai trazendo e vai limpando, sabe? Teve também EV que foi provocado e teve um momento específico que teve uma euforização mais forte que eu percebi que era anímico-parapsíquica e teve alguma parte que era mais anímica. Você está bem agora? Está bem. E você, como é que foi lá? Para mim foi bem interessante também. Eu nem lembrava que tinha mega euforização hoje. Não, que você chegou todo, veio até aqui embaixo para depois vir para cá, para depois subir lá. Sim. Quer dizer, eu vi, tá, ó. A hora que eu peguei na sua mão, eu falei, está todo alterado hoje. Daí eu pensei, você lembra que você passou ali embaixo, eu peguei sua mão? Sim. Eu falei assim, ó, eu não entendo, ele foi para Buenos Aires via Paris. Eu logo vi que tinha alguma coisa. Agora, sempre rindo. Ele já desceu sorrindo, me cumprimentou sorrindo, subiu sorrindo. Eu acho que você vive rindo, né? Você é tranquilão, né? Sim. Você está sentindo bem, né? Você sentiu bem aqui no campo, né? Mexendo, né? Sim, me senti bem tranquilo. Agora, você já nota as energias dos seus chakras? Como é que é? Está desenvolvendo. Está desenvolvendo? Mas não muito ainda. Tá bem. Então foi bom aí você chamar o bicho, colocando na xixa, para ver como é que é. Sempre tento fazer isso. Vida dura. Vamos nessa. Servição. Mas vocês estão bons, todos três, de energia. A Mariana, ela defendeu o verbete aí, eu vi o nível dela, desenvolvida já. Uma fera. Eu quero. Tô na fila também. Acho que foi mais um puxão de orelha para daqui a um mês e pouquinho estar aqui defendendo também. Cara, sério, hein? Tá bom. Muito bom, gente. Obrigado. Vamos em frente. Se a turma precisar, eles vão recorrer a vocês para doar energia.
Como é que foi lá? Foi bem. Hoje é a primeira vez. Eu vim conhecer o CEAI aqui hoje pela primeira vez. Ah, é? Você é novo, você está com a corda toda, então. Você... Sim. Que chegou já foi sorteado? Já. Isso não é para qualquer um, né? Senti um fluxo, uma energia boa, senti ela movimentando. Você sente as energias? Você já teve alguma experiência com essas coisas? Muito pouco, mas hoje eu consegui perceber. Aqui o que você sentiu? Como é que foi? Foi bem, eu senti ela se movimentando, um fluxo movimentando pelo meu corpo. É. Né? Mexeu no peito? Sim. Peito, as mãos. Porque eles mexeram em você, muito no cardio chakra dele. Mexeram muito aí. Tá? Você está apaixonado, por acaso, alguma coisa nesse sentido? Não. Deixa eu ver como é que está o seu cardio chakra. Eles mexeram em você, sabe? Sim. Alguma coisa nesse sentido, assim. Deixa eu ver, né? Mas você está sentindo bem agora? Bem, bem. Então tá. E você, como é que foi? Primeiro o nervosismo, né? Antes de sentar aqui, seu coração fica acelerado. Às vezes eles fazem toda, isso, né? que é a hora que está enxaguando a pessoa, sabe? Pois é. Tira as energias gravitantes, tudo que tem. Entendi. Aí eu senti mesmo a questão da... Não sei, é um vento frio, né? Como disse no início, né? Parece um vento frio. Aí eu fico pensando, será que é o vento que sai daqui todo tal, mundo né? pensa que é ar-condicionado. Pois é. Aí você sempre fica na dúvida, né? Então, às vezes, eu também sinto a energia nos locais, mas eu fico pensando, será que é uma frente fria, um calor, uma coisa, ou um cheiro mesmo que eu sinto, né? Fico pensando, será que é algum perfume de alguém e tal. Mas foi isso, basicamente, que eu senti. E o cardiochakra e o frontal, assim, também. Você está sentindo bem agora? Sim, né? Tá bem. Estou vivo, assim. Tá. E você, como é que foi lá? O processo de escolha é interessante, porque o Bruno, ele nunca fez nenhum curso no IPC, o que foi sorteado. É a primeira vez que Primeira vez. Nós três trabalhamos juntos, somos uma equipe de trabalho. Eu os trouxe como meus convidados. E o Bruno sempre ouve eu e o Paulo conversando sobre Conscienciologia. O Paulo Ele tem muita energia, mas a gente vê que é casca grossa, ele não entende nada. Sim, ele é casca grossa. E a questão... novinho. É um menino, né? Também ele, cheio de vida. Sim, quantos anos menino. você tem? 5. Pois é, um menino, está começando. É assim mesmo. E a questão do cardiochakra dele é a dificuldade que ele tem de acessar os próprios sentimentos. Ele é meio isoladão nos sentimentos. Ele é assim? Por isso que eu falei, se ele é apaixonado, qualquer coisa. Que às vezes ele é enrustido com alguma paixão escondida. Isso eu não sei. Isso é que dá esse cardiochakra dele. Eles mexeram muito no peito dele, no cardiochakra. Ele nunca fala sobre os sentimentos dele. Tudo. Ele não dá valor para essas coisas, né? Não, às não vezes dá valor. Ele procura tirar o corpo fora. Isso é verdade. E eu senti também, antes de ser chamado, eu senti uma desacém muito forte. Né? Foi? Eu até tinha esquecido que hoje era dia da mega euforização e fui surpreendido com a escolha dele. E agora, durante a mega euforização, eu senti, no começo, a energia vinha em ondas. Depois, em jatos. E um jato... Porque, às vezes varia um pouco, e eles fizeram mesmo. O jato é igual essas lufadas que tem de vento. Eles fizeram isso assim. E eu sentia o jato vir na minha têmpora esquerda, era tão forte que me empurrava a cabeça. Ou a sensação minha. Você está sentindo bem agora? Estou bem, estou ótimo. Você viu como é que o campo é instalado, o jeito que a energia funciona, né? Sim, senti sim. Porque dá para sentir, dá para a pessoa ver, sim. quem tem uma certa experiência. Ele daqui a pouco está doutor no assunto. Tomara. Com esse olho dele assim, ó, vivo. O olho dele. O Bruno tem perfil de intermissivista, né? Né? Ele vai longe agora. Precisa arranjar uns livros para ele aí, para ele entender. Já. Isso que eles querem. Já que ele vem e é sorteado, tem alguma coisa Com atrás. certeza. Isso não é para qualquer um. O cara vem aqui, está aqui comigo há 10 anos, não foi sorteado, está sempre querendo, não foi. Ele vem a primeira vez e O Bruno... Não pode nem falar para os outros que isso aí vai causar um problema. O Bruno é a pessoa mais focada que eu conheço. Esse menino tem um foco excepcional. Quer dizer que ele é assim, organizado, disciplinado. Organizado, disciplinado tem mega foco, e focado. Tem mega foco. Muito bom. Não vou esquecer você, não. Você está no meu caderninho. Tá bom? Muito bom, gente.
Gente, eu devolvo o Igor para vocês, tá certo? Igor, aqui, o efeito parasepsológico das acariações cosmoéticas. Queria que você falasse um pouquinho como aquele funciona. negócio todo que a gente está falando da abordagem mais cirúrgica, num caso mais sério, quando a cariação é feita, mas de uma forma positiva, né, conciliatória e exitosa, o que se observa após essa cariação, pelo afastamento ali das consciex assediadoras, ou guias cegos, que estavam prejudicando o andamento dos trabalhos e interferindo nas interrelações, como aquilo é encaminhado, porque tudo é dito claramente, tudo é esclarecido, né? As coisas ficam claras, os mal-entendidos são esclarecidos, cada um coloca seu ponto de vista, mas todo mundo sai dali bem, né? Você observa após essa cariação que o ambiente está uma certa, vamos dizer assim, calmaria extrafísica, vamos colocar entre aspas. Então você observa aquele efeito de limpeza que teve do ambiente em função do trabalho de desassédio que foi feito. É justamente esse efeito aí que a gente está mencionando. Igor, aqui na tua frente. Bem? Opa. Não te vi. Aí não dá para dizer ladies first, né? Porque... Na página 22 e na fatologia, de baixo para cima, na 8ª linha, você colocou assim: o ato de defender a opinião consensada como se fosse a própria. Você pode comentar? Esse eu acho que é um dos grandes gargalos em termos de sinergia. Então, uma das palavras que eu acho que são chave no processo de sinergia é consenso. Consenso não é unanimidade, consenso também não é maioria, não é votação. Consenso é uma coisa que é construída coletivamente. A dificuldade, isso a gente trabalha muito no curso de vendas, porque tem uma aula só sobre sinergia. Nessa aula, que a gente, assim, só para dar uma ideia mais ou menos de como é que é a dinâmica do curso, vamos pegar o exemplo do ECP1. O ECP1 é um curso que tem um grupo de pessoas, a gente foca em cada pessoa individualmente, mas quando a pessoa traz a sua vivência, o seu contexto, aquilo resvala no grupo. Então é meio que do individual para o grupal. O curso de vendas é o contrário. A gente trabalha a dinâmica grupal e aquilo acaba inevitavelmente resvalando em questões pessoais. Então, nessa aula de sinergismologia, o que acontece? A gente observa que os mecanismos, né, de sabotagem grupal, eles acabam pipocando durante a aula, porque a gente vai trazendo os assuntos e as pessoas vão trazendo as temáticas e a gente observa, na própria forma como as pessoas interagem durante aquela aula, os mecanismos ali que estão embutidos, né, nas interrelações. Então, um deles é esse. Então, tem uma coisa que foi decidida em grupo, mas aquela pessoa fica do contra ainda. Ela não consegue abrir mão daquele consenso, aí que no caso não tem consenso, né? Por que não teve o consenso? Porque faltou essa pessoa se colocar muitas vezes, então ela fica antagônica de modo velado. Então ela fica contra, mas ela não fala, não falou nada na hora, viu todo mundo decidir, e aí ela não consegue colocar energia para que aquilo dê certo, né? Então, é lógico que, como é que a gente resolve isso? Não tem jeito, é um amadurecimento que a pessoa tem que passar por esse amadurecimento de saber, entre aspas, perder, porque não há uma perda. Se houve uma construção ali que é coletiva, aquilo é o que deve ser feito. Muitas vezes a pessoa fica contrariada porque ela até tem uma boa ideia, ela tem uma ideia avançada, mas às vezes não é o momento, não é o contexto daquilo ser implementado. Então ela tem que ter essa serenidade de que, se fosse realmente tão propício assim, né, por que não foi então o decidido? Né? Por que a maioria não foi para lá? Então envolve uma questão de para-direito muito séria aí, né? Então a gente não deve se dar mais o direito de se comportar dessa forma. Eu tenho o dever ou para-dever de seguir uma decisão que foi tomada em colegiado. Eu tenho o dever de fazer isso. Essa, para mim, que é a visão mais realista, né? E que muitas vezes falta. A pessoa se acha no direito de, porque às vezes é voluntariado, então é gestão participativa, então eu faço o que eu quero. Tem nada que ver, isso é autocracia, né? Então eu acho que essa postura aí é uma boa cláusula,
né, para um código grupal de cosmoética, né, saber trabalhar em consenso e colocar energia para que aquilo dê certo, mesmo que não seja a opinião ou a melhor saída segundo o meu entendimento, né, mas eu vou colocar energia como se fosse a minha própria opinião, né. Igor, você em Fatologia, na página 22, você coloca a disposição para cortar o mal pela raiz. Você pode falar quais são os indicativos de que aquilo que está realmente tão mal que precisa ser cortado? A disposição tem a ver com aquele negócio do preço da rebarba quando você faz uma intervenção, né? Por quê? Esse cortar o mal pela raiz é a extinção, acho que na estrangeirismologia tem uma expressão que também tem relação com isso no verbete, que é a extinção das soluções paliativas ad nauseam. Então, na hora que a gente vai ter uma decisão grupal, a gente precisa avaliar muito bem, gente, o que a gente está fazendo aqui é paliativo ou a gente realmente vai cortar o mal pela raiz? Porque há uma tendência a fazer maquiagem, a fazer uma solução que não vai resolver absolutamente nada. Então, a gente tenta, dentro desse curso, por exemplo, né, do curso de vendas, entrar mais em cortar o mal pela raiz. O que eu vou agir lá na raiz que pode levar um pouco mais de tempo, mas em compensação, o retorno que vai vir depois é muito maior. Então, um exemplo prático é, por exemplo, você tem uma base física que não dá nem para você dar uma aula direito, não dá nem para a pessoa entrar e sentar, você tem que ir para outro lugar. Não adianta querer agora, vou contratar um arquiteto, veja bem, vou multiplicar aqui. Não dá, vamos para outro lugar. Entende? Então, são esse tipo de situações que a gente realmente tem que evitar. Então, essa autorreflexão, esse autojulgamento precisa existir. Nós estamos nos tapeando ou nós vamos realmente encarar aqui e resolver cortar uma pela raiz? Aí tem que bancar o preço da rebarba. Me lembro lá em Manaus, como um dos diagnósticos que a gente colocou lá e, vamos dizer assim, comprou essa briga no bom sentido, né, mexeu no vespeiro, precisa ter 2 salas de aula, senão não vai crescer. Porque aqui há gente para dar aula, mas o horário não dá. Fisicamente você não pode ocupar 2 cursos no mesmo horário, na mesma sala. Entende? E agora é o que está sendo feito lá. Isso já tem 2 anos, entende? Então, a gente respeita o momento do grupo, mas a gente foi lá e comprou a briga. Ó, isso aqui que é a solução. Você quer cortar o mal pela raiz? Vai para um local que tenha 2 salas. Para pensar grande, pensar para crescer, pensar na receita. O pessoal às vezes fica preocupado com a despesa e deixa de assumir o desafio interassistencial. É aí que tem que entrar o negócio do calculismo cosmoético. Desde que você faça um desafio, assuma uma responsabilidade mais calculado, né, que você mitigue os riscos e confiando no taco da própria equipe, eu vejo que a gente tem muito amparo. Né? Se a gente não fizer nenhuma loucura, a gente tenha muito amparo. O problema é usar todo o amparo que a gente tem. Essa talvez seja a maior dificuldade. Né? Então eu vejo assim, tem muito travão ainda com esse tipo de coisa. Né? Lá na tecnologia da informação, está falando para o Marco de negócio de profissionalismo, então eu queria apresentar aqui o Eduardo Morelli, aquele cara de óculos lá de azul, e o Lindon que está trabalhando comigo aqui embaixo também. Mas ele está fazendo um trabalho, no caso do Eduardo aqui eu quero trazer esse exemplo, ele está fazendo, você quer falar aí, Eduardo? Não sei se chega aí um microfone para você, enquanto isso, ele está fazendo uma análise do IPCNet de cabo a rabo, ele tem 4 livros publicados na área de banco de dados. Então, ele é um especialista no assunto. Então, olha só, Marco, quando a gente tenta trabalhar de forma profissional, aparecem profissionais da área, né? Então, você quer falar aí, Eduardo, do trabalho que você está fazendo? Acho que ainda não. Ainda não. Então, ele está fazendo um pente fino no IPCNet, ele já levantou 250 anomalias no banco de dados. Entendeu, Bárbara? 250 anomalias. Então, nós vamos mexer nesse vespeiro aí. É um trabalho descomunal. Fala aí, fala aí. Tudo começou com pequenas consultas que eu fiz, onde o resultado era diferente. Né? Então, por exemplo, você queria saber quais turmas aconteceram por qual professor. Você fazia por 2 caminhos, o resultado era diferente. Então, a base não é confiável. Isso. Então, mostra que há inconsistência no banco de dados. Então, veja. Não dá para você ter solução paliativa nisso. Então, vamos analisar todas as tabelas do banco de dados para saber aonde estão essas anomalias e vamos limpar. Quanto tempo isso vai demorar? Não estamos preocupados, mas vamos fazer o serviço. Dure o tempo que durar. Entendeu? É isso aí.
Mas, olha, nós esperamos agora que o 4º, 5º, 6º, 100º, o 1000º esteja já encaminhado, tá certo? Você é ótimo, mas é preciso de apresentar mais. Eu acho muito pouco verbetes que você apresentou até agora. Esse foi o 3º dele, não dá. Mais, tá certo? Rigoroso, tá certo? Os nossos comerciais, por favor. Obrigada. Toda essa turma vai dar recado. Paciência a todos. As pontuações da tertúlia de hoje foram 22 assinaturas no livro de presença, 17 perguntas presenciais e 17 perguntas online. Os recados de hoje serão: Maria Isabel, com o Colégio Visível da Cosmoeticologia; Felipe e equipe toda falar sobre o Congresso Internacional de Tenepsologia; e Eduardo sobre o ECP2. Mas antes, o professor Antônio Pitaguari irá falar sobre a prova da Conscienciologia. Boa tarde a todos. Nós queremos, em nome do tertuliário, convidar aos interessados a fazerem a 7ª prova geral de Conscienciologia. Ela vem acontecendo desde 2006, ocorre no 2º domingo de dezembro, e nós vamos estar fazendo agora, no próximo domingo de dezembro, dia 9 de dezembro de 2012, a 7ª prova geral. A matéria inclui predominantemente os últimos 2 anos de verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia e também do Dicionário de Argumentos da Conscienciologia. Em 2010, nós fizemos, além de Foz do Iguaçu, 4 outras localidades. Agora, em 2011, fizemos, além de Foz, 8 localidades. Em 2012 já estão confirmados São Paulo, Brasília, Campo Grande e Fortaleza. Então nós queremos convidar aí os teletertulianos que tenham interesse em fazer a prova geral de Conscienciologia, que seria indicado que houvesse pelo menos 10 pessoas em uma unidade de alguma IC e que entrasse em contato através do e-mail aqui do tertuliário, para que a gente pudesse, então, organizar aí essa disponibilização da prova, ok? Então fica o convite. Aqui em Foz, 64 pessoas já assinaram a lista de presença e aqueles que tiverem interesse, por favor, então, a gente está à disposição aí. A equipe organizadora da prova, esse ano, compõe da professora Adriana Lopes, professor Laênio Losch, o professor William Klein, em nome da Reaprendência, e o professor Antônio. E também o apoio da professora Kátia Aracaki. Então, muito obrigado, contamos aí com a presença de todos os interessados. Boa tarde a todos. O encontro da cosmoética ou da cosmoeticologia começa hoje. Nós vamos começar com a dinâmica do paradireito e logo a seguir, às 18 horas, tem uma mesa de debates com 4 pessoas da CCCI especialistas em gestão financeira, em dinheiro e proexis, em empreendedorismo proexogênico e assim por diante. Amanhã teremos uma mostra biográfica com personalidades inéditas aqui para nós, como Amélie Boudet, que é esposa do Allan Kardec, vai ser abordado. O outro é o Braille. À noite teremos uma mesa de debate sobre reeducação alimentar. Isto amanhã, onde vamos ter também algumas pessoas com vivências, 2 cases, né, de superação a partir da reeducação alimentar, de mudança de hábitos, enfim. No sábado, nós teremos a apresentação dos trabalhos inscritos, com temas bem instigantes, tá? E à noite, reeducação afetiva, onde vai tratar desde a amizade, a relação do convívio consciencial até dupla evolutiva. E no domingo nós vamos lançar o dicionário da cosmoeticologia, para quem estiver interessado em estar escrevendo os verbetes deste dicionário, e a apresentação do Colégio Geologia e do Colégio da Cosmoética. Estão todos convidados, ainda tem espaço e será um prazer recebê-los para a gente mental somatizar junto este tema tão importante para a evolução da consciência. Obrigada a todos. Pessoal, vou pedir um minuto da atenção de vocês. Nós estamos aqui junto com a equipe que está programando um evento inédito na Conscienciologia, que vai ser a transmissão
do Congresso Internacional de Tenepsologia online para todo mundo, com tradução simultânea para o inglês. Então eu fiz questão de convidar o pessoal que está trabalhando diretamente com o evento, porque nós estamos no CAEC, juntamente com os coordenadores, com o Pedro, com a Cristiane Ferrari, com o Antônio Pitagari, com as demais pessoas que estão envolvidas, trabalhando para montar toda uma estrutura no CAEC, para que a gente possa transmitir com tradução simultânea para o inglês esse evento online para todo mundo. Então nós vamos pedir que vocês nos ajudem a divulgar esse projeto. Esse é um projeto que está tendo bastante investimento de recursos, e tanto conscienciais quanto financeiros, porque nós entendemos que a TENEPS é um tema prioritário e é o primeiro Congresso Internacional de Tenepsologia. Então eu quero reforçar aqui o meu agradecimento à equipe toda que está trabalhando, dizer que nós estamos bem adiantados no projeto, nós estamos com mais de 80% de todos os equipamentos já comprados e os testes sendo executados, e pedir o apoio de todos, aqueles que não estiverem em Foz presencialmente, que também vão ter a oportunidade de participar agora do Congresso TENEPS online. Obrigado. Boa tarde a todos. O IPC convida para o curso SCP-2 de dezembro, que vai acontecer agora dia 11, 12 e 13. É terça, quarta e quinta de dezembro. O EPICOM é o professor Hernande Leite. Nós temos 2 campos bioenergéticos consciencioterápicos, temos os debates na parte da tarde, e o SCP-2 ele ajuda porque ele promove uma trégua temporária nas interferências externas, permitindo uma autorreflexão maior. Outro ponto é que pode acontecer uma mini reurbanização com assistência para as companhias extrafísicas do aluno. E isso ajuda para que ele consiga mudar o ponto de reciclagem. Então, convidamos a todos. Maiores informações no IPC, telefone 45 2102 1448. Obrigado. O verbete de amanhã será Evoluciente, da especialidade de Consciencioterapia. A autora é a professora Fátima Soares. Boa tarde e obrigada a todos.